Boa noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet. E sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nessa noite. Nós temos aqui alguns lembretes, alguns recadinhos da nossa casa. Alguém aqui está vindo pela primeira vez hoje? Todos já conhecem a nossa casa? Que bom. Nós temos palestra e passe toda segunda, terça e quinta, às 20 horas. No sábado, às 15 horas. E no domingo pela manhã, às 10 da manhã. Nós também temos palestra, os passes e o atendimento fraterno. Ele acontece 15 minutos antes das palestras. Então, todos nós que quisermos alguém para conversar, uma orientação, sempre temos um trabalhador da casa, pronto a nos atender, a nos ouvir e a nos encaminhar para um tratamento, se esse for a nossa necessidade. A Casa do Caminho desenvolve trabalhos na área social. Nós temos a cesta básica. São 90 famílias atendidas, 45 cada mês. Essas 90 famílias são intercaladas. A casa agradece todo o auxílio recebido, porque somos nós, os frequentadores, trabalhadores, que mantemos essa cesta. E graças a esse auxílio, nós temos conseguido atender essas famílias. Então, nós agradecemos e continuamos sempre pedindo, que vamos continuar mantendo esse trabalho social para essas famílias carentes. Os itens que mais necessitamos farinhas, as farinhas gerais, fubá, açúcar, feijão, óleo e arroz. Também na área social nós temos o trabalho com os moradores de rua. São pessoas que se encontram momentaneamente ou provisoriamente em situações de rua e que nós vamos lá todos os sábados levar o lanche, levar uma palavra de esperança, levar um abraço, um sorriso para aqueles irmãos. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, quiser participar, é muito bem-vindo. A casa convida a todos os sábados, a partir das 16h30. A casa também convida a todos para fazer o Evangelho no Lar. Aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais, pedimos que procurem um dos trabalhadores da casa e passe pelo plantão de atendimento, para ter maiores informações. O Evangelho no Lar é muito importante para a nossa casa, para que possamos manter a harmonia, a paz, o equilíbrio entre todos os moradores que moram conosco, em nosso lar. A casa, gente, está rifando aqui uma joia. É uma joia, foi adquirida no Shopping Center Norte, tem a nota fiscal aqui dessa joia, é um par de brinco e um anel em 18 quilates, com pedras preciosas. O valor da carteira, o valor do número, para participar é R$20. É uma joia no valor de R$11.920. Ainda temos alguns números. Vai correr pela Loteria Federal, do dia 17 agora. Quem quiser participar, só procurar um dos trabalhadores e adquirir os números. E o nosso site, Casa do Caminho Santana, se escreve tudo, se digita tudo junto, .com.br. Os nossos lembretes são esses. Vamos nesse momento fazermos a nossa oração inicial. Vamos assim nessa noite iluminada, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade bendita da vida. Obrigado, Pai querido, por estarmos mais uma vez nessa casa de luz, em busca do conhecimento, renovando as nossas energias através dos passes.
Nós agradecemos a todos os trabalhadores do Plano Maior, que aqui já se encontram desde várias horas, preparando esse ambiente e que nos receberam a cada um de nós no momento em que aqui adentramos, nos amparando, nos auxiliando naquilo que mais necessitamos. E que possamos, cada um de nós, nessa noite, nos desligarmos por alguns instantes das nossas preocupações tão importantes do dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, e que possamos, nesse momento, voltarmos o nosso pensamento ao alto, para que possamos estar mais perceptíveis a todas essas energias, a todo o ensinamento que teremos nessa noite. E assim, em nome de Jesus, nosso Mestre querido, nós damos por iniciada as nossas atividades dessa noite. O nosso companheiro Luiz Henrique vai falar um pouquinho conosco hoje. O tema é a prece recompõe. Seja bem-vindo, Luciano. Boa noite a todos. Com muita alegria, com muita no coração, com muita satisfação que aqui estamos para mais uma noite de reflexões, de uma conversa aqui mesmo entre amigos da Casa do Caminho, para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, que tanto nos consolam, tanto nos esclarecem, nos amparam e nos dão o rumo a seguir nas nossas vidas, principalmente naqueles momentos de dificuldade, de dúvidas. É sempre no Evangelho do Mestre Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos encontrar as respostas para os nossos problemas, para as nossas dúvidas, as nossas aflições, as nossas ansiedades. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem pela internet também. É uma honra e é uma iniciativa muito importante essa da nossa Casa do Caminho, que realmente essas palavras de luz do Evangelho ficam registradas. E muitas vezes nós não conseguimos vir a casa, às vezes estamos viajando, igual o nosso Lourenço, que é um frequentador assíduo virtual, está sempre nos assistindo, e outros amigos também. E é muito bom, não é? Nós podermos levar esta mensagem do Evangelho para todos os lares. Mas também é uma responsabilidade muito grande para todos nós aqui, porque tudo que nós falamos agora está registrado. Então, realmente, precisamos nos preparar para estarmos aqui à frente falando sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Mas também sabemos que não estamos sozinhos. Nós sempre temos nossos mentores queridos, mentores da casa, que estão sempre nos inspirando, nos apoiando, nos incentivando, e todos nós aqui também vamos participando desta oportunidade de aprendizado, de crescimento, de confraternização, que é o mais importante. Bom, meus caros, a palestra de hoje ela está no item 98 do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O título é A Prece Recompõe. E aqui, Emmanuel, ele tece alguns comentários a respeito de uma passagem que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Só para nós entendermos um pouco o porquê dessa frase, o contexto dessa frase, vamos lembrar que, um pouco retrocedendo um pouco antes desse momento, na verdade, Pedro e João, e os Atos dos Apóstolos, esse livro foi escrito por Lucas, logo após, conta a vida dos apóstolos após a crucificação do Mestre Jesus. E certo dia, Pedro e João
eles foram ao templo para orar. E quando eles estavam adentrando ao templo, havia um coxo, um paralítico de nascimento, que estava à porta. E ele era muito conhecido de todos ali, e ele pedia esmola, pedia uma ajuda. Então, Pedro olhou para ele, e ele, então, esperando que Pedro fosse dar algum dinheiro, falou: olha, meu querido, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu vou te curar. Levanta-te e anda. E ele então conseguiu operar este milagre. Este rapaz, ele tinha mais de 40 anos, por volta de 40 anos, ele então levantou-se, conseguiu se firmar os pés e andou. E ele entrou no templo com Pedro, com João, muito feliz, muito agradecido por essa oportunidade. E muitos que estavam ali, que frequentavam o templo, viram esse milagre. Então Pedro fez um discurso no templo a todos eles, na verdade dizendo que aquilo que aconteceu não era uma obra dele ou de João, mas sim era resultado de Deus, do Mestre Jesus, da sua fé, da fé deste homem que o curou. Quer dizer, ele não operou aquele prodígio sozinho. Então ele agradeceu, diz que ali ele estava em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus. E aí logo depois, os sacerdotes do templo, assim que eles souberam o que se passava, eles ficaram preocupados, porque afinal de contas, Pedro e João estavam ali falando do Mestre Jesus, e fazia pouco tempo que ele havia sido crucificado. Então eles mandaram prender Pedro e João. E mais uma vez, diante destes doutores da lei, esses sacerdotes, conhecedores, superiores do poder religioso da época, eles também fizeram o mesmo discurso. É muito bonito, depois vale a pena nós lermos. Enaltecendo todo esse poder de Deus, a bondade, a misericórdia, a sabedoria do Mestre Jesus. E como muitos haviam presenciado esse milagre, eles não tinham argumentos para prender os dois. Até porque eles fizeram um bom gesto, um bom ato. Então eles falaram: então vocês saiam daqui, mas não comentem com ninguém a respeito do que aconteceu. Eles falaram: olha, mas nós não podemos deixar de dar testemunho do que nós fizemos. E deixaram eles irem embora. E depois que eles foram embora, Pedro e João se reuniram então com seus amigos, outros discípulos, então fizeram uma prece em agradecimento a Deus, a Jesus, e aí é nesse momento então que a terra treme, como nós vimos aqui. Então, olha o poder da oração. Jesus já falava que nós podemos mover, se tivermos essa fé ao fazermos a nossa prece, a montanha de um lado para o outro. Aqui, essa oração teve o poder de fazer tremer a terra. E aqui, então, vejamos que com uma simples frase, Emmanuel, ele vai tecer vários comentários a este respeito. Em primeiro lugar, ele nos lembra que no nosso dia a dia, nas nossas atividades, tudo aquilo que nós almejamos, nós precisamos nos preparar em relação àquela atividade, àquele objetivo que nós queremos. Ele dá o exemplo da construção de uma casa. Então, se nós não temos, mas podemos imaginar um terreno para construirmos uma casa, o que é necessário? Precisamos nivelar o terreno, cuidar do terreno, tirar todo aquele mato, capinar, nivelar todo o piso, não é? Cuidar do terreno. Depois construir, comprar lá os tijolos, cimento, telhado, fiação, encanamento, por aí vai. Muita coisa precisa ser feita para que nós consigamos ter uma casa como nós queremos. E é claro que isso requer o quê? Uma atenção, um cuidado nosso, diário, constante, de estarmos ali naquela obra, trabalhando para que possamos atingir aquele nosso objetivo. E aí, se agirmos da melhor maneira possível, nós vamos conseguir o resultado final. E isso se aplica a vários fatos, vários acontecimentos
da nossa vida, do nosso dia a dia. No nosso mundo mesmo, material, falando aqui na nossa vida, nos nossos afazeres, tudo aquilo que nós pretendemos fazer, nós precisamos o quê? De nos dedicarmos, fazermos a nossa parte. Então, todos nós aqui sabemos, quando éramos crianças, precisávamos o quê para passar de ano? Irmos à escola, fazermos a nossa parte, os exercícios, as tarefas, os trabalhos, as provas e por aí vai. No nosso trabalho também precisamos fazer da melhor maneira possível para que possamos manter ali o nosso emprego, conseguirmos tudo aquilo que nós almejamos. Em várias situações da nossa vida, do dia a dia, para aquele objetivo que nós queremos alcançar, nós realmente precisamos nos dedicar. Seja o que for, qualquer coisa que nós pararmos para pensar, aquilo que nós temos afinidade, que nós almejamos, nós vamos precisar o quê? De estudo, de dedicação, ter um pouco de paciência para conseguirmos aquilo que nós queremos, que muitas vezes não é instantâneo, não é imediato, naquela hora exata. Pois bem, em relação às questões espirituais, aquelas situações que muitas vezes não tem nada a ver com a matéria, com comer, com vestir, com morar, aquelas dúvidas que nós temos de vez em quando sobre o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo neste planeta, aqueles momentos em que algumas vezes estamos sozinhos, nos sentimos desamparados, solitários, aqueles momentos em que parece que nada disso mais parece fazer sentido, que nós falamos, nossa, mas isso então, que é a vida, é realmente só irmos de casa para o trabalho, para os nossos estudos? E aí entra então essa compreensão da vida espiritual. Que aliás, se estamos aqui é porque realmente acreditamos, já despertamos para essa realidade espiritual. E como seria bom se nós tivéssemos aí um antídoto, aquele remédio milagroso para todas essas nossas dores, para todas essas angústias, as frustrações, as desilusões que nós passamos pelo nosso caminho. Na verdade, nós temos, e não custa nada. É que algumas vezes nós não damos o devido valor. Muitas vezes não temos essa fé do tamanho de um grão de mostarda que Jesus disse, mas não temos essa fé. Que é o quê? Como o próprio título diz, é a prece. É a oração. Aquele momento em que nós nos ligamos a Deus, a Jesus, que nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para estarmos em contato com o plano espiritual. E recebemos todas estas bênçãos, todo o amparo do alto. Vejamos que muitos dizem, mas não é preciso fazer prece. Afinal de contas, Deus sabe tudo o que acontece nos nossos corações, Ele sabe, afinal de contas, Ele nos criou, Ele sabe tudo o que é preciso, tudo o que nós precisamos. Os senhores concordam com isso? Não, não é mesmo? Até porque, em primeiro lugar, até um ato de humildade nosso, de reconhecermos a nossa pequenez. O quanto sempre nós precisamos estar em contato com Deus, com o nosso Mestre Jesus, com os nossos mentores, pedindo essa força, essa sustentação na nossa caminhada. Até porque sabemos que a prece, nós podemos, em primeiro lugar, louvarmos. O que é louvarmos? É reconhecermos toda essa superioridade de Deus, nosso Pai, nosso Criador, a sua bondade, a sua misericórdia, Deus que é um Deus de amor, é um Deus de bondade. É aquele momento em que nós agradecemos a nossa vida por tudo o que acontece, seja algo de bom ou de ruim. Já falamos sobre essa questão do agradecimento, que muitas vezes aquilo que é ruim acaba sendo um aprendizado para todos nós, e nós passamos a ter uma outra visão a esse respeito, e também sabemos que tudo isso um dia irá passar. O importante é continuarmos na nossa caminhada. E aquele momento também, sem dúvida, de pedirmos também, claro,
porque somos eternos necessitados. Sempre estamos em busca do nosso crescimento, sempre estamos querendo uma transformação em nossas vidas. O problema é que muitas vezes as pessoas apenas se preocupam em pedir as questões do mundo, as questões materiais. Não que seja errado, mas vamos parar para refletir. Não será muito melhor nós pedirmos saúde, nós pedirmos paz, harmonia, resignação diante das dificuldades, coragem para enfrentarmos os nossos desafios? Porque com todas essas qualidades que nós pedirmos e alcançarmos, nós vamos conseguir tudo aquilo que nós queremos, até mesmo materialmente falando. Porque de que adianta a pessoa pedir apenas as questões materiais? Muitas vezes a pessoa tem tudo, mas não tem a paz de espírito, não tem saúde, não tem harmonia. De que adianta todos estes bens materiais, todo o poder, toda a glória, toda a juventude, toda a beleza? E aí muitas vezes, infelizmente, nós até vemos, assistimos pessoas até famosas, jovens, bonitas, com dinheiro, com poder, com fama, e que acabam desencarnando tão cedo. Acabam desgostosas da vida, não veem um sentido para a sua vida e acabam se perdendo. Acabam esquecendo da essência, do principal, que é buscarmos o nosso crescimento espiritual. Se esquecem que nós estamos aqui apenas de passagem, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Vejamos que algumas vezes, como quando nós pedimos, nem sempre nós conseguimos aquilo que nós desejávamos. Ou melhor, e aí falamos, Deus esqueceu de mim, Deus não me atendeu. Atendeu, só que ele disse não. Ou porque pedimos, nós temos que sempre sermos atendidos. Aquelas crianças mimadas, só porque pede, o pai tem que dar. Não, às vezes é não, às vezes o pai tem que falar não, não tem? Quem tem filho aqui, não tem momentos que nós temos que frear aí as crianças? Eu imagino um jovem de 16 anos pedindo o carro para dirigir. Só porque ele grita, esperneia, chora, nós vamos dar o carro? Não. Ainda não é o momento. Não que nós não vamos ter aquilo que nós almejamos, mas talvez ainda não seja o momento adequado. Até uma história interessante que o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, nos traz, a cura. Então conta que, isso é uma alegoria, claro, que havia um homem doente, um mensageiro do Evangelho e um fornecedor de milagres. Então estavam ali conversando e o homem doente reclamando das suas dores, da sua doença, da sua dificuldade. E o mensageiro do Evangelho tentando mostrar para ele que aquilo era temporário, que na verdade era uma doença da alma que estava se refletindo no seu corpo, que ele precisava ter um pouco mais de paciência. E o fornecedor de milagres desfazendo desse mensageiro do Evangelho. Imagina, isso é conversa. Para que ficar sofrendo desse jeito? Para que isso? Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Nada como ter a sua saúde e você poder gozar a sua vida e viver a sua vida. E aí, então, esse doente, ainda na dúvida, entre o diabinho e o anjinho ali, ele, então, perguntou para esse mensageiro do Evangelho, mas, olha, eu estou cansado dessa dor, dessa doença que eu estou vivenciando, ainda tão jovem. Afinal de contas, eu vou ser está sempre com essa doença, sempre com esse problema? E ele falou, não, isso é temporário. É por um tempo só. Você tem uma programação de viver até 80 anos. Ele tinha 30 e poucos anos. Então, assim, tenha paciência. Isso é para o seu bem, é para o seu crescimento. Há um motivo, há uma razão para tudo isso. Aliás, aprendemos na doutrina espírita. E o fornecedor de milagres, mais uma vez, desconsiderando, imagina, para que isso? Para que esperar? Você não tem que esperar nada. Você já pode ter saúde a partir de agora. E esse diálogo foi se estendendo. Como ele ainda titubeava, esse doente estava indo em dúvida se aceitava ou não o poder ali do fornecedor de milagres, de curá-lo, diante das ponderações do mensageiro do Evangelho. Então ele estava em dúvida
E esse diálogo continuou e o mensageiro do Evangelho sempre procurando mostrar que aquele era um momento necessário para ele, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Mas no final, ele falou, o doente diz, mas afinal, o que eu devo fazer? Ele falou, bom, você tem um livre-arbítrio. Aliás, eu preciso ir, tá? Porque esses mensageiros do Evangelho, eles têm muito trabalho a fazer. Não é? Eles não podem ficar perdendo tanto tempo assim com o nosso choro, com os nossos lamentos. E ele então disse, mas você já tem todo o conhecimento. Eu já passei todas as instruções, agora é com você. Você tem o seu livre-arbítrio. Depende de você. E ele foi embora. Aí ele falou, quer saber? Esse fornecedor de milagres aqui me prometeu coisas tão boas, eu quero a cura. Ele falou para o fornecedor de milagres, eu quero a cura agora. Aí o meu fornecedor de milagres, então tá, é para já. E ele ficou curado. Só que o que aconteceu? Logo, um tempo depois, mais ou menos uns 6 meses, um rapaz jovem, bonito, esbelto, trabalhador. Ele conheceu uma moça também de alta sociedade, muito rica, e teve uma vida de muita bonança, de muito dinheiro, uma vida muito confortável, muito tranquila. Só que como ele ainda não estava preparado, ele trazia aí as doenças da alma, ele começou a se perder. Então, depois de uns 12 meses, ele já começou, então, a deixar de trabalhar, deixar de fazer a sua parte, deixar de fazer as preces. Já começou a se envolver com as bebidas alcoólicas. Aí, mais 6 meses, começou a se envolver com substâncias químicas mais pesadas. Resumindo, depois de 2 anos, antes dos 36 anos, ele veio a suicidar-se num acidente mascarado. Aparentava um acidente, mas que, na verdade, acabava sendo um suicídio. Então, o que esta lição nos mostra? Que ele ainda não estava preparado, ainda não era o momento. Bem aquilo que nós comentamos, que às vezes precisamos esperar o momento certo. Paulo nos disse, na carta aos Colossenses, que é preciso perseverar em oração, velando nela em ação de graças. Então é claro que Paulo também, discípulo de Jesus, vem nos falar da importância da prece para nos recompormos na nossa vida. Mas ele também nos mostra a importância da nossa ação. A importância de nós também fazermos a nossa parte. Não ficarmos de braços cruzados, esperando que um milagre, que tudo caia nos nossos braços. É importante colocarmos toda essa energia em ação, em prol do próximo. E aí, mais uma vez, nós trazemos uma outra história que o Humberto de Campos nos conta, do apóstolo Tiago, que ele era muito defensor, que eles antes eram judeus, não é? Depois começaram a seguir os ensinamentos de Jesus, e ele achava que os ensinamentos do mestre deveriam ser divididos, passados apenas para os que eram judeus. E ele era contra você passar tudo aquilo para os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus. E ele, então, vendo o que acontecia na Casa do Caminho, aliás, não por acaso, o nosso centro tem esse nome, que era aquela casa que ficava nas cercanias ali de Jerusalém, não é, em que os apóstolos recebiam todos os doentes, desamparados. Ele, então, cansado de ver esses gentios que algumas vezes, alguns acabavam se aproveitando da situação, uns que nem precisavam tanto, mas acabavam prejudicando outros, prejudicando moças que eram ali indefesas, que estavam ali totalmente despreparadas, vendo algumas situações erradas em relação àqueles que frequentavam, ele estava um pouco desgostoso do trabalho ali. E ele então até comentou com Pedro, né, e Pedro disse, mas olha, vamos fazer a nossa parte. O importante é fazermos a nossa parte. Não vamos nos importar se um ou outro ainda não consegue aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade. Mas, enfim, não adiantou Pedro conversar com ele. Ele, então, acabou se retirando e foi lá para próximo a Nazaré,
para ficar ali em oração, para ficar em meditação, contemplação nos lugares em que o Mestre Jesus viveu. Ele ficou lá por 200 dias, um bom tempo. Até que certa vez ele viu um ponto luminoso no céu descendo, e quando ele olhou melhor, era o Mestre Jesus, ele que estava vindo. E quando o Mestre Jesus chegou na terra, começou a caminhar, ele passou por Tiago. Tiago falou, nossa, mas mestre, eu estou aqui, como pode? Por que você caminha, está rumo a Jerusalém, indo para Jerusalém? Ele falou, olha, Tiago, eu respeito a sua posição, você quer estar aqui fazendo suas preces, suas meditações, mas os outros discípulos, os seus companheiros, eles precisam da minha ajuda. Há muitas pessoas sofrendo, há muitas pessoas famintas, doentes, que precisam do meu amparo também. E aí Tiago diz para o mestre, mestre, mas o senhor não ensinou que nós devemos nos iluminar, que nós devemos buscar a pureza, que nós devemos buscar a luz? É o que eu procuro fazer, estando aqui em oração, em meditação, me afastando ali de tanta coisa ruim, de tanta maldade, de tantas coisas erradas. Ele diz, mas Tiago, veja bem, de que adianta todo esse conhecimento, toda essa luz, se você não pode usar essa luz em benefício do próximo? Se você usa apenas para o seu bel prazer? Até respeito, mas eu preciso ajudar aqueles que necessitam dessa luz, que precisam dessa ajuda. E ele seguiu o caminho. E aí Tiago, então, ele aprendeu a lição. E ele voltou para Jerusalém, no caminho foi ajudando todos aqueles que necessitavam. E também, quando Pedro viu no dia seguinte, lá estava Tiago também ajudando aqueles doentes, todos aqueles que lá aportavam na casa do caminho. Ou seja, essa passagem nos mostra que, para que possamos nos recompor, é muito importante aliarmos à prece essa boa ação. Realmente fazermos o nosso melhor, fazermos a parte que nos compete. O nosso próprio Mestre Jesus, ele também nos mostrou a importância da prece naqueles momentos de dor, nos momentos de dificuldade. Ele, quando esteve lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, logo estava para ser preso, ele sabia o que ia acontecer com ele, e ele então se retira com Pedro, Tiago e João para orar ao Pai. Ele até diz, olha, vocês fiquem aqui em vigilância que eu vou fazer uma prece. E ele então se dirige a Deus. Ele que também sentia as angústias, tristeza, ele sabia o que estava para acontecer. E ele então diz para Deus, não é, que seja afastado dele aquele cálice e que seja feita a vontade do Pai e não a dele. Aliás, isso também ele nos mostra na oração dominical. Ele também nos ensinou que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Mas vejamos que isso é importante, nós nos conscientizarmos, quando fizermos a nossa prece, realmente de procurarmos isso, de termos esse discernimento, para que aquilo que pedirmos, aquilo que nos for depois concedido, sabendo que tudo aquilo é a vontade de Deus, aceitando tudo aquilo que nos acontece, sem nos revoltarmos. Porque muitas vezes nós acabamos caindo nos nossos deslizes, nos nossos erros, porque vamos agindo como uma locomotiva desgovernada. Não paramos um pouco para refletir, não paramos para descansar a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, e aproveitarmos estes momentos para recebermos toda a ajuda do alto. Aliás, Kardec, preocupado com isso, ele pergunta aos discípulos lá na questão 919, no Livro dos Espíritos, qual seria a melhor maneira para nós aproveitarmos a nossa vida da melhor maneira possível e não errarmos, não cairmos ali na tentação do mal e acabarmos nos perdendo. E aí o que o Espírito nos diz? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Sócrates, né, que falou isso. Então, vejamos que já na antiguidade, há quanto tempo a gente já não ouve isso? Essa importância do conhecimento a nós mesmos, de olharmos para dentro de nós.
E aí na 919A, não satisfeito, Kardec, mas como que nós podemos fazer para nos conhecermos? E é aquele ensinamento lindo de Santo Agostinho que nos traz a sua experiência prática, quando ele nos diz para todos os dias antes de dormirmos, passarmos em revista, ou seja, analisarmos tudo aquilo que nós fizemos ao longo do dia, onde erramos, onde acertamos. Será que hoje nós agimos da melhor maneira possível? Será que nós fomos pacientes, tolerantes, começando no nosso lar? Será que nós demos um bom dia para aqueles que estão lá conosco? Trocamos algumas palavras no nosso trabalho? Será que lá nós desempenhamos a nossa tarefa da melhor maneira possível? Qual será o teor aí da conversa que nós tivemos com os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho? Será que foram conversas elevadas, instrutivas? Ou será que nós praticamos a maledicência? Falamos mal de alguém, do nosso chefe, daquele nosso companheiro de trabalho, que muitas vezes não temos muita afinidade, aquele nosso parente difícil. E aí, fazendo essa análise, essa autoanálise, nós vamos nos conscientizando sobre a nossa atitude, sobre os nossos atos no nosso dia a dia. E parece que não, mas isso surte um efeito muito grande, porque a partir do momento que nós percebemos, puxa, nós achamos que não agimos da melhor maneira possível em casa, por exemplo. Nós não demos um bom dia. Pronto, amanhã já vamos procurar nos modificarmos. Já vamos chegar para o nosso parente e dar um bom dia. Já está feita aí essa nossa transformação. Já demos um passo. Ainda que tenhamos insistido em não dar. Quando fizermos essa reflexão no dia seguinte, de novo, mas de novo. Como que pode? Eu caí de novo, deixei de dar um bom... E aí um dia a gente, como que é aquele ditado? Água mole, não é em pedra dura, tanto bate. Então um dia a gente vai mudar. De tanto ficar repetindo, fazendo essa autoanálise, vendo o quanto nós ainda não estamos praticando, nós vamos realmente começarmos essa nossa transformação. Então vejamos, é algo muito simples, rápido, mas que vai surtindo um efeito muito grande nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E aí é mantermos realmente essa fé, como João disse, aquele que diz conhecer o Mestre Jesus, seguir o Mestre Jesus, deve andar como ele andou. Então, que apesar dessas dores, das aflições, das dificuldades, mantermos a fé, principalmente, essa serenidade dos nossos corações, a confiança de que apesar desses problemas, eles irão passar, vamos conseguir continuar estudando, trabalhando, fazendo o nosso melhor, que isso é o mais importante, que nós não estamos desamparados, nós estamos sempre recebendo todo o apoio, todo o amparo. Então, ter esta certeza. E até nesse momento da prece, aquele momento que nós vamos já acalmando os nossos corações. Porque se nós estamos agitados, estamos nervosos, ansiosos, fica meio difícil. Até conseguirmos aí essa concentração, essa conexão com o alto. Aliás, não por acaso, na casa, todos os trabalhos, as aulas, as assistências, o que a gente sempre faz antes? Uma prece, uma preparação, para já irmos nos acalmando, serenando os nossos corações. Então é muito importante ir sempre realmente serenarmos os nossos corações, buscarmos essa paz de espírito, para que até essa fé, essa prece, tenha uma eficácia maior. Aliás, todos nós aqui, tudo aquilo que nós procuramos fazer, quando fizemos com ansiedade, com nervosismo, nós não tivemos um dos melhores efeitos. Então, é realmente como que nós vamos conseguir essa paz, esse equilíbrio? É fortalecendo a fé, lembrando de todos estes ensinamentos. Olha, está difícil, estou passando por um problema, mas Deus está acima de tudo isso. Deus é mais. Não é? Em tudo eu posso naquele que me fortalece, não estou sozinho. Deus está sempre ao meu lado, me amparando, me fortalecendo. E isso eu vou conseguir superar. É apenas mais um obstáculo na minha vida, mas que vai me fazer fortalecer, vai me fazer sair mais forte
deste momento, dessa situação, tirando um aprendizado para a minha vida. Então, meus caros, é isso, que nós possamos realmente nos recompormos, seguirmos a nossa vida com mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia, através da prece, através desse contato com Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, o nosso Mestre, os nossos mentores, que realmente, certamente, todo o amparo nós iremos receber. Muita paz a todos. Muito bem. Esse é o nosso momento de participarmos um pouquinho da palestra através de algum comentário, alguma reflexão que queremos trazer. Primeira, Benilde. Boa noite, Luiz. Boa noite, Benilde. Então, Luiz, eu vou... Meu cérebro aqui está captando aqui. Eu vou falar de novo para ver se eu compreendi direito. Então, a princípio, você fala para que a gente faça uma prece abrangente, pedindo saúde, proteção, coragem, ânimo, né? Então, isso seria uma prece abrangente. Então, vamos supor, eu estou levantando de manhã, estou agradecendo o meu dia e que eu tenha ânimo, não só eu, todos, né, que estão à minha volta, né? E seria uma prece abrangente, correto? No final do dia, eu faria uma reflexão sobre como foi meu dia e o que eu não fiz de acordo com o que foi o planejado, que eu não atingi aquilo que eu esperava. Uhum. Quando eu faço essa reflexão, eu posso colocar algum desejo meu, por exemplo, para me colocar bem, né, para você compreender. Eu quero atingir tal coisa, então eu gostaria de fazer um pedido também em particular, um pedido que eu gostaria de atingir aquilo. Por exemplo, na reflexão, você percebeu que não agiu com paciência. E aí depois você quer pedir que você seja uma pessoa mais paciente, é isso? E também algum pedido que não seja com referência à paciência, mas que seja um outro pedido que eu queira fazer. Então, eu faço uma reflexão que eu não atingi aquilo, que foi planejado durante o dia, por exemplo, a paciência que eu não atingi, e eu sei que eu não atingi. Então, eu vou pedir que eu, naquele momento, eu vá me melhorar, né, que eu tenha esses bons amigos me acompanhando, para que eu possa atingir isso no dia seguinte. No dia seguinte, eu vou refletir de novo. Mas, por exemplo, eu quero fazer também um pedido, sei lá, um pedido de... sei lá, alguma coisa que eu queira atingir, mas que não seja com referência à paciência. Alguma outra questão. Pedido. Não tem problema. Não tem problema. Aí eu posso fazer, porque, vamos supor, sei lá, o que eu posso pedir? Alguma coisa assim que eu queira conquistar. Eu quero conquistar um novo emprego, sei lá, alguma coisa assim. Eu posso também fazer pedido com referência a isso? Porque, às vezes, a gente fica pedindo só para nós, né? Só eu quero um bom emprego, eu quero um bom salário, eu quero um carro. Estão preocupados com as nossas questões ali no nosso dia a dia. Entendeu? Aí porque a gente precisa desse passo a passo para a gente poder compreender melhor, né? Então, onde a gente vai atingir e de que forma? Assim, na verdade, Benilde, muito interessante que você colocou, até para esclarecer melhor aqui. Em primeiro lugar, a prece pode ser feita em qualquer instante. Né? Sem dúvida, pelo menos a orientação inicial, pelo menos à noite, antes de dormirmos, para agradecermos o dia que tivemos, para que tenhamos uma boa noite de sono, que possamos repousar e realmente sermos amparados na nossa noite de sono. E ao acordarmos, para agradecermos a noite, pedirmos que tenhamos um bom dia, um dia de paz, de luz, que tudo possa correr, pelo menos estes 2 momentos. Mas é claro, depois durante o dia, seja porque estamos angustiados, com algum problema, com alguma dificuldade, ou mesmo está tudo bem na vida. Então vamos fazer a prece, vamos agradecer. Olha só, que bom. Vamos agradecer, graças a Deus está tudo bem na minha vida.
mas pelo menos estar sempre em conexão com o alto. Então, qualquer momento, não é nada decorado, nada longo, é uma conversa com Deus. O que mais importa é a intenção, é a qualidade, não a quantidade. Muitas pessoas falam muitas coisas e nem sabem o que estão falando. É importante esclarecer isso, em primeiro lugar. Essa questão que nós comentamos do Santo Agostinho, na verdade, precede a prece. É uma reflexão nossa. É como uma meditação. Não é importante que no momento da meditação, de desligarmos a nossa mente, serenarmos os nossos corações? É mais ou menos esse momento, essa meditação ativa, né? De nós pararmos para refletir sobre o nosso dia. E aí, a partir do momento que identificamos aquilo que podemos melhorar, podemos pedir. Mas sem dúvida que, diante da nossa vida, alguma aflição, algum desafio específico que não tem a ver necessariamente com aquele dia que nós passamos, também não é errado não fazermos esse pedido. Podemos fazer, viu, Benilde? Pode ficar tranquila, pode continuar fazendo os seus pedidos. Pode continuar fazendo os seus pedidos, mas só lembrando que é muito importante fazermos a nossa parte. Então, tá lá, ajuda-te, que o céu te ajudará, batei e abrir-se-vos-á, pedi, obtereis, não é? Então, é importante também procurarmos fazer a nossa parte. Você falou, o emprego. Tem que arrumar um emprego melhor, mas aí precisamos fazer a nossa parte. Podemos toda ajuda, todo amparo, mas nós ficarmos em casa assistindo televisão, não vai ter emprego que vai bater na nossa porta. Então, nós é que temos que ir atrás, sei lá, fazer um curso, uma especialização, aperfeiçoamento, irmos atrás mesmo, fazermos a nossa parte. E é isso que a espiritualidade espera. Que nós realmente possamos, a cada dia, buscarmos essa nossa transformação. Nada. Alguém mais quer fazer uma pergunta, um comentário? Senhor Américo? Luiz, para atingirmos todo esse progresso, uma só vida chega. Não. Precisamos de um pouco mais de uma vida. Por isso que a nossa doutrina fala na reencarnação. Exatamente, isso mesmo. Que não foi exposto. O nosso mestre maior. Não foi exposto. Isso mesmo, senhor Américo. Por isso que precisamos de várias reencarnações aí, e é todo um aprendizado. Né? Precisamos aí de um tempo realmente para essa transformação. E isso realmente requer muito esforço, e claro que não vai ser da hora para o dia também. Mas nós estamos a caminho, não é, senhor Américo? É isso que nós estamos tentando fazendo aqui, não é verdade? Buscar esse equilíbrio, essa paz, essa transformação, nos melhorarmos. Quem sabe na próxima a gente já não vai para Júpiter? Não é? Se o senhor for para Júpiter, volta aqui para contar para a gente como é que é. Tá, se o senhor for, quem for, né, de repente eu vou também primeiro, eu volto para contar para o senhor também, viu? Pode deixar. Se eu for, que eu acho que está difícil, o senhor vai primeiro para Júpiter que eu. Eu ainda vou demorar muito. Fala na reencarnação. Não foi tocado em nada ainda. Mas isso é um tema para uma outra palestra, né, senhor Américo? Não dá para falar tudo aqui. A gente tem um tempo tão curto. Se vocês quiserem ficar até meia-noite, eu vou falar também de reencarnação. Estão afim? Pode ser? Vamos lá. Uma outra oportunidade a gente fala mais um pouco sobre reencarnação. Então, essa questão da oração de Santo Agostinho, para mim nunca funcionou muito bem. Porque quando eu chego à noite, eu já não estou aguentando mais nada. Então eu sempre perdi essa oportunidade. Então não dorme. Senta na cama. Não tem jeito. Mas tem um negócio que eu fiquei pensando outro dia. Eu comecei a refletir que se a gente esperar o dia inteiro para poder refletir nas atitudes, muitas oportunidades vão passar. E às vezes a gente tem uma necessidade muito grande, né, de falar, de entender como fazer, o que fazer. E são perguntas muito íntimas e muito particulares, né? Não sei se é um pleonasmo, mas particulares de cada um, né? E
E nem todos nós aqui encarnados não temos a condição ainda, como de Jesus, para olhar a pessoa e ver. Então, qual é a melhor forma, né, de a gente ouvir o que temos que é tentar a conexão com Deus. E essa conexão, ela... É por isso que eu comecei falando do Santo Agostinho. Ela é um processo diário, constante. Sempre que nós percebemos que estamos entrando em ansiedade, em nervosismo, em mágoa, é o que a gente está saindo do caminho. Agora, se nós, no tumulto do dia a dia, como estava lá Tiago, né? Não estava afastado, mas no tumulto do dia a dia, no trabalho, nas atribulações, nos desafios, porque é nesses momentos que, se nós resgatarmos a nossa essência que é divina, que é Deus, que está em nós nesse momento, e nós nos mantivermos serenos, e quanto mais exercitarmos isso, maiores serão os momentos em que estaremos em serenidade. E quando nós estivermos nesses momentos, nós conseguimos parar no dia a dia e ter aquilo que alguns falam, insights da vida, de você refletir numa situação que você ouviu falar e se dar a oportunidade, nesse momento, de conectar com Deus, essas respostas virão. E aí você não vai esperar o fim do dia para entender o que fazer, o que eu estou errado, porque você vai estar no caminho. E é por isso que Gandhi falava que a paz não é o caminho. Não há caminhos para a paz é o caminho. Quando nós estivermos no caminho da paz, é que nós estaremos abrindo o coração para Deus, recebendo aquilo que temos que receber, porque nós vamos estar em serenidade, que é o nosso estado natural. Creemos ou não, é o nosso estado natural, porque é Deus em nós somos Deus. E assim é que nós vamos alcançando os caminhos. Isso é um processo que não se resolve em alguns anos, e é um processo que exige muita energia, porque as tentações para nos desviarmos desse estado de equilíbrio são constantes. E quanto mais nós iluminamos, mais nós acendemos a luz interior que somos nós, a luz de Deus em nós, mais atraímos a atenção, ainda que nós não percebamos, mas do plano espiritual, do ambiente que a gente está. Então o assédio vai vir não como uma necessidade, não como um combate, às vezes sim, mas na maior parte das vezes como uma necessidade das pessoas. Só que esse é um processo único, que você é que tem que alcançar esse caminho. Nós estamos lá, aqueles que já se adiantaram um pouco mais, estão lá para tentar trazer na sua luz a harmonia para o ambiente. Favorecer aqueles que querem procurar a buscar esse caminho. Mas é um caminho de cada um. Conhece-te a ti mesmo, passa por essa necessidade de encontrar a paz em si, porque a paz é o caminho. Quando nós estivermos em paz, aí nós nos conheceremos, porque teremos a percepção, a visão espiritual naquilo que estamos. Aí, puxa, eu só trabalho, quando você falou, eu só trabalho, eu só estudo. Qual é o significado de acordar, trabalhar e dormir? Não, você pode estar sentado na frente de um computador, aquilo terá todo o significado do mundo. Porque ali você tem uma finalidade, você vai perceber a sua finalidade de vida, ao momento que você está e aquilo que você tem que aprender. A Joana de Ângeles dizia que o plano espiritual precisa te encontrar onde você está como um trabalhador. Seja no trabalho, na família, na sociedade, vocês têm que estar íntegro, porque o plano espiritual precisa de você naquela situação, para ajudar os outros. É isso que eu... É isso aí, já deu uma outra palestra aqui, né? É um perfeito pensamento que eu vim. Não, muito bom, é isso mesmo. Até porque Jesus já falava, orar e vigiar é sempre. A vigilância é constante. Na verdade, é muito interessante, concordo, Leonardo. Na verdade, esse conhece a ti mesmo é todo instante.
mas talvez aqui até teve um upgrade aqui, né? O Santo Agostinho falou, ele já está atualizando, ótimo. Mas são formas, cada um também tem uma forma. E, por exemplo, o processo terapêutico, não tem um momento em que você vai lá, fica 1 hora e conversa com um terapeuta para refletir sobre a sua vida? Talvez, várias formas, né? São várias formas de buscar esse conhecimento, essa transformação. Eu acho que, e aí a gente tem que ver que o Santo Agostinho quis também, de alguma forma, nos auxiliar. Porque muitas vezes, como agimos aí como essa locomotiva desgovernada, nem sempre nós paramos para refletir naquela correria do dia a dia. Não conseguimos, naquele momento, parar. Não fazemos aquela... Então, pelo menos é um momento que nós... Aí, se dormirmos, vamos sentar na cama, então. Mas, pelo menos, é um começo. É um começo. Já assim, vamos começando. E depois, Joana de Anjos, do agradecimento, ela não fala que no final da manhã, no final da tarde, no final da noite, podemos começar assim, né? Se conhece a ti mesmo, no final de cada período. E talvez vamos chegar um momento que a todo instante nós estamos buscando este nosso conhecimento. Mas é isso mesmo. Depois o Léo falou uma coisa que eu achei interessante, desculpa, eu também foi rapidinho. Acabou. Sei lá. Sim. Bem rapidinho, que nós estamos com o nosso tempo no limite. A paz é importante, mas o amor junto é bem melhor. Exatamente. A paz, o amor, tudo isso caminha junto. As boas obras, tudo junto. Exatamente. Tudo isso é junto, né? Todas essas conquistas das virtudes que nós temos que buscar a todo instante. Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Que todos nós, então, possamos nos recompor no nosso dia a dia através da prece, buscando esse nosso autoconhecimento constante. Graças a Deus, até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente, pela participação de todos. É que o nosso tempo é curtinho, mas o Luiz Henrique vai estar aqui até as 12 horas. Não pode deixar, com certeza. A gente pede uma pizza e vamos por Nessa meta. Isso. E reencarna. Vamos falar de reencarnação. Vamos, nesse momento, doarmos um pouco da nossa luz, do nosso amor, da nossa paz, em forma de vibração. Jesus, nosso mestre querido, nos ensinou que é doando o nosso melhor que estaremos em contato com o amor divino, recebendo o melhor de Deus, nosso Pai. Vamos nessa noite envolver com muito amor, com muito carinho, todos aqueles nossos irmãos que se encontram em situação de rua, nessas noites chuvosas, fria, que todos aqueles companheiros que se encontram perambulando pelas ruas da nossa cidade sem um abrigo, dormindo em locais improvisados, que esses nossos irmãos possam ter a força necessária para sair da situação que ora se encontram, que possam ter um momento de reflexão consigo mesmo, para que possam assim rogar auxílio ao alto para mudarem a situação que ora vivem. E que Deus ilumine para que mãos caridosas e operantes estejam indo até esses nossos companheiros, amparando e auxiliando para que possam sair da situação que ora se encontram. Vamos também nessa noite envolver com muita luz todos os nossos companheiros que se encontram nas disputas pela direção do nosso Estado, do nosso país, que a luz do mais alto possa iluminá-los nessa
nova responsabilidade que estão assumindo, para que possam se deixar envolver pela luz de Jesus, pela luz de Deus, nosso Pai de amor, para que possam, uma vez ocupando seus cargos, doarem o seu melhor a todos aqueles que necessitam. E assim agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecido a todos os companheiros do plano maior que aqui se encontram, nós vamos dando por encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos. E agora nós vamos para a segunda parte, que são os nossos passos fluídicos e o passe magnético. E que possamos levar um pouco desse conhecimento, dessa paz, dessa luz, a todos aqueles que convivem conosco em nosso dia a dia. Que assim seja, e graças a Deus. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares. Os nossos trabalhos continuam. Nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho e vamos iniciar com os passos magnéticos. Pedimos a todos os passos magnéticos que possam, por favor, formar uma fila ali. Boa noite a todos e obrigado.